A gente fala agora sobre a atuação do Exército diante dos atos criminosos de domingo em Brasília. O alto escalão do governo federal reclama nos bastidores da atitude ou falta dela em combater as cenas registradas por lá. Um vídeo que viraliza nas redes sociais mostra a hesitação de oficiais do Exército na contenção dos criminosos. Na segunda-feira, um dia após a barbárie vista em Brasília, o presidente Lula criticou a omissão e conivência de generais em relação a esses atos. Vamos assistir. Vamos ao debate. A gente tem aqui a introdução justamente para debater. Houve várias cenas aí circulando nas redes sociais, Zambelli. Eu começo por você, já vou jogar para o Hélio Beltrão, a respeito desses episódios. Como a Tarja coloca ali, a crítica de Lula abre crise com as Forças Armadas? Eu acho que a relação do presidente Lula com as Forças Armadas, ela já vem tumultuada desde o general Vilas Boas, né? O general Vilas Boas foi um ator muito vocal, naquele momento em que o Supremo ia libertar o Lula, tinha aquela discussão sobre decisão para libertar o Lula, que estava naquele momento com a sua liberdade preso, né? E aquele momento, eu acho que criou, isso foi antes da eleição de Bolsonaro, criou-se tem um grupo dentro das Forças Armadas que ficou com um viés político, que era, assim, incomum, e que tinha uma liderança intelectual. Essa liderança intelectual permaneceu. Uma das discussões que está acontecendo agora, né, sobre os acampamentos é que teriam familiares do general Vilas Boas em acampamentos. E isso teria inibido a ação nos generais. Exato. Em Brasília. Então veja como isso tem sequelas, né? Foi um tweet do general Vilas Boas, como ele tem consequências, que foi já há mais de 4 anos que ele fez essa postagem. Eu acho hoje delicado dizer que as Forças Armadas estão contra o presidente Lula. Como também acho delicado dizer que elas estão integradas no projeto de poder, estão plenamente obedientes. Eu acho que a tarefa do ministro Múcio é delicada por isso. E ele tem plena consciência da complexidade dessa tarefa. É por isso que, às vezes, ele é criticado dentro do governo por relativizar. Ele usa uma expressão mais suave, ele fala, ó, tem familiares, amigos meus que estão lá no acampamento. Então, vamos tentar conversar com essas pessoas. Né? Domingo mostrou que está difícil conversar, né? Isso foi muito criticado dentro do governo. Inclusive, ele é objeto de hoje um questionamento interno no governo. Agora, eu acho que assim, o alto comando é muito cioso da hierarquia. Né? Então, eu vejo esses oficiais da ativa que estão em posição de comando, eles sabem que o comandante das Forças Armadas é o presidente da República. É o Lula, é o Bolsonaro. No ano passado, antes da eleição, vários dos comandantes que foram substituídos deram entrevistas da Aeronáutica, eu me lembro perfeitamente, dizendo que vou bater continência para qualquer presidente da República. Então, eu vejo que existe dentro das Forças Armadas várias camadas, uma camada muito alinhada ideologicamente ao ex-presidente Bolsonaro, e eu acho que é muito mais antipetista e anti-Lula do que pró-Bolsonaro, tá? Mas tem uma camada muito ideológica. Mas nas posições de comando, os oficiais que estão hoje controlando tropas, eles têm um respeito hierárquico pela figura do presidente da República. O que não exime o presidente Lula de uma tarefa de tentar conduzir a sua gestão, né? O seu período de 4 anos, o seu mandato de 4 anos, uma política de reconciliação com ele, ou pelo menos de diálogo com esses segmentos que hoje estão hostis ao presidente. Eu acho que o Zé Múcio tem um pouco esse papel de tentar reconstruir algumas pontes, porque o presidente Lula, quando presidente, teve uma relação muito construtiva com as Forças Armadas. Isso que é mais curioso. Eu cobri o governo Lula, os 2 governos Lula. E a relação era construtiva, ela teve uma degradação com o impeachment da Dilma. Ali o processo ficou muito esgarçado. De lá para cá não recuperou vários ministros da Defesa do Lula eram muito elogiados pelos generais, pelos oficiais. Então eu vejo que tem um espaço aí para reconduzir um diálogo com esses segmentos que hoje são hostis ao governo. Mas também não vejo no alto comando disposição proativa. Eu acho que tem uma questão importante, Felipe. Muita gente criticou o silêncio dos comandantes diante dos atos de domingo. Eu diria assim, que num momento de tamanha tensão e de tamanho esgarçamento institucional como foi o de domingo, qualquer posição proativa do alto comando geraria uma catarse. E eu acho que foi cuidadoso esse posicionamento dos comandantes, se reuniram com o presidente no dia seguinte e com o ministro da Defesa para prestar a ele os esclarecimentos, né? Mas não fizeram nenhum tipo de movimento que pudesse dizer, ó, tem um tanque na rua, tem uma tropa
esse tipo de movimento, com o vácuo que havia, e havia um vácuo, você tinha os 3 palácios dos poderes ocupados e sendo depredados sem resistência. Qualquer movimento ostensivo de forças militares, as consequências deles eram imprevisíveis, porque tem essa ala que é hostil. Então, eu acho que foi fazendo um raciocínio, olhando um pouco em perspectiva. É fácil opinar agora, depois de ter, né, do fato acontecido. Mas, dentro do governo mesmo, vários atores que estavam cobrando um posicionamento dos generais, dos altos oficiais, já estão dizendo assim, o silêncio foi uma alternativa menos pior diante dos acontecimentos. Obrigado, Zambelli. Hélio, qual é a sua avaliação dessa tensão e desse papel complicado do Múcio, que já está sendo criticado dentro do governo? A gente viu nas redes sociais a publicação do Janones dizendo que ele apresentaria carta de demissão, o que foi imediatamente negado pelo Múcio. Ele tinha dado aquela declaração pública dizendo que as manifestações na porta do quartel eram democráticas. Isso acabou gerando ruídos ali dentro do governo, muita gente que achava que não era democrático, não era para deixar. Como é que fica essa situação agora? Operação Frita Ministro está pesada, né? Bom, Felipe, pelo menos desde 1988, eu acho que até mais, as Forças Armadas têm cumprido integralmente o seu papel constitucional. Acho que até mais do que outras instituições da República. Então, eu não vejo motivo para duvidar da lealdade das Forças Armadas com a Constituição. Então, eu acho que isso é um exagero. O que aconteceu no domingo, como o Zambelli pontuou, se o Exército tivesse tomado a iniciativa e quebrado o comando, a hierarquia de comando, que é do presidente Lula, né, que é o comandante supremo das Forças Armadas, por meio também do seu ministro da Defesa, se tivesse tomado uma iniciativa sozinho, sem a ordem do ministro da Defesa, sem a ordem do presidente da República, teria sido muito pior. Então, eu acho que essa responsabilidade, em última instância, é do seu chefe. É do Lula, sim, é do ministro da Defesa, sim, e eu acho que também do Flávio Dino. Porque todos eles, eu sei que o governo do Distrito Federal é que tem a primeira responsabilidade pela segurança no Distrito Federal. Mas é claro que aquela região ali dos 3 poderes também tem que ser defendida, observada e guarnecida pelo Executivo, pelo Exército, né? Eu não consigo nem entender o que estava acontecendo. Cadê os dragões da independência do Planalto? Que, se eu não me engano, estão ali baseados até no subsolo do Planalto. Por que não estavam ali no momento? O Flávio Dino sabia da informação que o pessoal vinha para Brasília, né? Como foi informado a eles pela BIM, se eu não me engano. O Múcio também sabia dessa informação. Por que não fizeram nada? Será que o Flávio Dino também, eu estou aqui fazendo uma especulação absurda, será que ele não achou, poxa, pode ser benéfico para a gente? Então, eu entendo que esteja havendo uma crítica contundente a todos os possíveis responsáveis, principalmente aqueles que se beneficiaram, né, na minha opinião, politicamente, do que aconteceu. Então, eu acho que o Exército, na minha opinião, não tem culpa. Teria sido muito pior se eles tivessem tomado uma iniciativa sem observar a hierarquia de comando. Isso sim é ser lido como algo golpista. Imagina que maluquice que aconteceria se o Exército sai imprimindo tropas ali pelos planos dos ministérios e tanques e tal. Isso seria um horror. E também não consigo entender por que as forças de segurança de cada um dos prédios, o Supremo, pega o Supremo Tribunal Federal, que todo mundo sabia que estava sob ameaça, né? Já vem as críticas contundentes que vem acontecendo, todo mundo sabia do risco. A gente falou aqui também no Arena várias vezes. Por que não tinha ali uma guarnição que não seria, imagino, do governo do Distrito Federal, seria do Exército ou dos próprios membros ali de defesa, das forças de defesa do próprio Supremo? Por que não estavam lá? Por que não impediram a entrada das pessoas? Todas essas são perguntas que estão no ar, que precisam ser respondidas. Por isso eu entendo que sim, faz sentido que esteja havendo uma operação frita, ministro, tanto para o Dino quanto para o Múcio, e para o Múcio é mais forte porque o PT não quer o Múcio, porque o Múcio possivelmente é o ministro menos alinhado com o PT que tem no governo. Então, também estão querendo que ele saia.
Obrigado, Hélio. Casagrande, pegando esse gancho do Hélio, que o ministro Múcio é o menos alinhado, talvez até por isso ele tenha sido colocado nesse cargo, porque precisa ser alguém que tenha trânsito com vários lados, com pessoas com pensamentos diferentes, conforme o perfil ali que o Zambelli traçou dessas diferenças que existem dentro das Forças Armadas. Ele está precisando administrar um problema bem complicado. Bem complicado, e falou claramente que o papel dele é pacificar. Ele está ali para tentar diminuir a tensão. Errou na fala, eu acho que se expressou mal. Não acho que foi conivente com os atos, né? Não concordo com eram manifestantes democráticos. Não, os caras estão ali quietinhos, mas eles querem golpe. Então não é democrático, é atos antidemocráticos. Eles estavam ali quietos, não estavam fazendo nada, mas estavam pedindo intervenção militar. Então já não é mais democrático. Ele se expressou mal, na minha opinião, mas o papel dele é esse. Eu concordo com tudo que o Hélio falou. Queria acrescentar o seguinte, eu acho que a estratégia do silêncio foi a certa do Exército. Qualquer coisinha que se falasse ali que fosse mal entendida, duplo sentido, o bicho ia pegar. Outra coisa, foi certo também não ter um confronto. Aqueles caras de domingo queriam confronto. Qualquer ação um pouco mais ostensiva, qualquer presença que significaria estamos aqui para bater de frente com vocês, ia ter sangue, ia ter morte, ia ser 1000 vezes pior do que aconteceu. Ali foram eles destruindo. Se tem um confronto ali, a coisa ia ficar feia. Eu concordo pelas imagens que eu vi, como já todo mundo falou, que a PM foi conivente. A PM do Distrito Federal foi conivente, tanto que o comandante foi preso, o Anderson Torres está com a prisão... Está voltando dos Estados Unidos. Está voltando da prisão, vai se apresentar à justiça e tudo mais. Então, é claro que teve conivência até pelas imagens que nós vimos. Tirando foto, gravando vídeo, fazendo selfie. Cara, fazendo escolta, né? Até chegar nos três poderes, os caras foram fazendo escolta, cara. Ao invés de impedir, fizeram escolta. Então, a PM realmente foi conivente. Mas eu acho que o Exército agiu de uma forma mais sensata, na minha opinião. E, Vilhena, imagina se o Exército saísse ali à rua durante um período, e isso é ruim, porque há desconfiança para todos os lados, a gente estava com uma cobertura ao vivo, as pessoas podiam ficar sem saber de que lado estaria o Exército naquela situação, já que aqueles criminosos que invadiram, e claro, se o Múcio falava de manifestantes que estavam acampados antes, eles pedem intervenção militar e, ao mesmo tempo, o governo poderia precisar dos militares, evitou chamar, né, preferiu o decreto de intervenção federal, então... Por alguns instantes, provavelmente haveria dúvida. Mas sem dúvida nenhuma. Certamente os manifestantes queriam criar o caos para que houvesse uma intervenção militar. Quer dizer, é isso que eles estão berrando na frente dos quartéis há meses, né? E as Forças Armadas, apesar de incitadas, apesar de assediadas pelo próprio presidente da República, não intervieram. Então, as Forças Armadas estão de parabéns. Nesse aspecto, eu concordo. É muito difícil você ter um presidente da República assediador, que todos os dias convocava as Forças Armadas contra o Supremo, a desobedecer, e elas se contiveram. Que falava meu exército, meu exército, a minha... Que trocou o comando militar quando o comando militar endureceu com ele. Então, eu acho que as Forças Armadas brasileiras, com todas as críticas que nós possamos ter, se comportou bem. Ela tem se comportado bem, né? Evidente, você pode almejar algo melhor. Por exemplo, quando em janeiro, nos Estados Unidos, invadiu-se o Capitólio, os comandantes em chefe de todas as forças fizeram uma carta de 5 parágrafos no final da tarde dizendo: as Forças Armadas americanas jamais desrespeitarão a Constituição. Ponto. Né? Elas não puseram tanque na rua, mas elas poderiam ter vocalizado lá atrás, quando estão assediando, dizendo, não adianta bater na nossa porta, nós não faremos isso. Então, isso as Forças Armadas brasileiras ainda não fizeram. Acredito que irão fazer. Este é um aprendizado, porque senão elas passam a ser objeto desse assédio, elas se deixam assediar. É importante que elas não façam isso. Agora, eu acho que a gente tem que investigar, sim, falhas pontuais. Quer dizer, como você tem um batalhão dentro do Palácio do Planalto, comandado pelas Forças Armadas, e eles não fizeram nada, e a gente tem imagens de coronéis do Exército
em confronto com a PM que estava cumprindo a sua função. Então, se as Forças Armadas se comportaram bem, há militares que se comportaram mal e precisam ser submetidos a julgamento. Eu acho que esse é o ponto fundamental. Legal, Vilhena.